Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais um episódio da A Direita Podcast no estúdio da AdMídia e hoje com uma das maiores jornalistas do Brasil na atualidade, Cristina Gremel. Cristina, eu já vou começar direto aqui fazendo algumas perguntas inconvenientes. Vamos lá. Você se considera uma jornalista de direita ou uma jornalista que cobre o cenário da direita no Brasil hoje? Definitivamente não sou uma jornalista que cobre o cenário da direita, mas eu vou adotar a definição do meu amigo Fiuza, do nosso amigo Fiuza. Eu não gosto de encaixar as pessoas nesses quadradinhos. Eu sei que a população brasileira acabou se dividindo. Mas por quê? Porque no nosso trabalho jornalístico a gente tem contato com todos os lados, obrigatoriamente. Hoje eu trabalho com jornalismo de opinião, então não tem problema nenhum eu ter me assumido conservadora, que eu sou efetivamente pelas minhas convicções de vida, pelos meus valores e tudo mais. Agora, essa coisa de direita, de esquerda, eu jamais vou seguir a doutrina da esquerda. Mas tem algumas propostas da esquerda com as quais eu às vezes até me alinho, embora as propostas ditas de direita estão muito mais alinhadas com os meus valores e as minhas convicções. Mas é por isso que eu não gosto muito desse enquadramento. E quando me chamam para eventos, aqui é só da direita e tal, apesar do podcast à direita, eu normalmente participo com o maior prazer, mas eu faço questão de fazer essa distinção, não porque eu quero ficar bem na fita com os de esquerda, não faço a menor questão, vivo sendo cancelada, difamada, sou alvo dos gabinetes de ódio da esquerda que existem e são violentíssimos, mas nem por isso a gente pode fechar os olhos para o que acontece no extremo oposto, que também acontece, né? Então, por isso que eu prefiro ficar... Eu sou jornalista. Jornalista trabalha com fatos. E o que eu venho fazendo desde que eu fui para o jornalismo de opinião é analisar fatos. E aí, se a minha análise dos fatos parece pender mais para a direita, é porque a lógica está me conduzindo para esse lado. Perfeito. Eu vou até pegar um gancho já antes de passar a palavra também para o Gasparim, sobre isso que você falou, que eu acho muito importante, né? Nós, na comunicação ou no jornalismo, eu não sou um jornalista, mas também sou um comunicador, temos que focar primeiro nos fatos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos hoje um sequestro ideológico de muitas pautas pela esquerda, que são pautas que grande parte da população realmente concorda, né? Mas muitas pessoas acabam ficando, muitas vezes, inibidas em concordar com essas pautas, ou até mesmo seguindo pautas de pessoas supostamente da direita, simplesmente porque se eu concordar com isso, eu vou estar dando o braço a torcer para a esquerda, ou se eu concordar com isso, eu vou ser mais bem visto pela direita. Qual a sua opinião também sobre isso? Eu acho que o grande desafio de todo político, especialmente dos que estão entrando para a política agora, e de todo comunicador, é desfazer essas narrativas de que só a esquerda se importa com o social, ou que só a direita defende a família. Existe muita confusão no debate. Isso, né, não necessariamente é pauta de um ou de outro lado. O que a gente precisa defender é o que é certo. E assim, o que é certo, o que é errado. E aí pouco importa. Respeitar o ser humano em sua essência é o certo. Pouco importa que lado ele escolheu de orientação sexual, de gênero, o que quer que seja. O certo é respeitar o ser humano pelo que ele é, certo? O certo é respeitar que as famílias têm a prerrogativa, inclusive legal, mas acima de tudo moral, de serem as detentoras do projeto de educação de seus filhos. É pai e mãe que cuida disso. Ah, mas você está dizendo que família é só pai e mãe, não pode ser dois pais, duas mães? Não entrei nesse mérito, é família. Quem se dispôs a criar uma criança, essencialmente é o responsável pela educação daquela criança. É o que diz a lei, inclusive até os 18 anos. Né? A lei não imputa crimes a menores de 18 anos, por que não dá? E os pais, né, ou responsáveis, vamos usar a figura do responsável, os responsáveis por aquele menor de idade vão responder por um crime que eventualmente ele cometa? Né? Vamos pegar crimes de trânsito, por exemplo, se o menor sai de casa escondido do pai ou da mãe, com o carro do pai ou da mãe, quem é que responde se ele matar alguém no trânsito? O pai e a mãe, o dono do carro, o motorista que registrou aquele carro. Ou, se não tiver no nome dele, se está no nome de uma empresa, mas é quem educou aquela criança, aquele adolescente, né, para ele ter a disfarçatez de roubar o carro de madrugada, sair e matar alguém. Então, olhando sobre essa perspectiva, quem cuida da educação dos filhos é pai e mãe.
E eles têm ou 2 pais ou 2 mães, seja lá o que for, né? Para não criar inimizade aqui. Né? É a família, tá? A família. Quem cuida da educação daquela criança, e a educação é a educação moral, a educação física, aquela que vem de casa, que não é a escola que se responsabiliza. E aí, esta família tem todo o direito de questionar coisas que ela veja a escola colocando na cabeça dos filhos com as quais ela não concorde. Não é o ensino da matemática, da língua portuguesa, das ciências, não. É a ideologia embutida no meio, porque agora tem ideologia até na matemática, né? Tem ideologia, ciências, história, na parte de humanas, então nem se fala. Então, quem defende isso pode ser de esquerda ou de direita, tanto faz. Assim como quem defende o respeito, a dignidade do ser humano, pode ser de direita ou de esquerda. E aí entra em inúmeras outras pautas que a esquerda sequestrou ou a direita sequestrou. Agora a esquerda está nessa saia justa de tentar usar a bandeira nacional, porque a direita se apropriou com muita legitimidade, porque ela é patriota, ela defende a pátria, os valores nacionais, né? É quase um bairrismo também, mas todos os países têm isso, por que não o Brasil ter? E a gente não tinha, porque a esquerda foi colocando como feio a gente defender o país. Tanto que a esquerda difama o país fora do Brasil. Em um projeto globalista e principalmente comunista, é importante colocar o símbolo deles, né? A bandeira vermelha como acima de todas as bandeiras e acabar também com a soberania de todas as nações, né? Exato. Quer passar para ele? Eu vou passar aqui para o nosso colega Renato Gasparim também. Bom, Cristina, é um prazer tê-la conosco aqui no estúdio. Prazer é meu. Sou muito fã do teu trabalho. Sabemos aí que hoje realmente temos poucos veículos de comunicação que geram uma credibilidade. E vou ter que falar no lado da direita, né? Porque hoje a mídia é completamente vendida. 32 anos de carreira, uma grande jornalista. E eu quero começar porque a Cristina virou o terror da Amanda Klein, né? Então, eu acho que a Amanda não dorme quando sabe que vai ter que fazer debate com a Cristina no outro dia. O pessoal da direita vê isso e o pessoal da esquerda, eu tenho certeza que falam exatamente o contrário. Que eu virei o terror da... Sim. Né? Que a Amanda Klein virou o meu terror. Porque, enfim, nós estamos ali no debate público, né? Mas não ideias é combinado, completamente né? antagônicas. É debate de verdade mesmo ali, né? Combinado o que vai ser dito antes? Tipo, tem uma pauta para seguir ou não? É realmente o que acontece. Você está falando especificamente do Jornal da Manhã da Jovem Pan, né? Exato. Onde eu divido tela com ela. Porque ela está em outros programas, em outros canais, dos quais eu não participo. Na Jovem Pan, ela é contratada para fazer apenas o Jornal da Manhã. Eu faço outros também. No Jornal da Manhã, eu divido tela com ela segundas, quartas e até pouco tempo atrás era segundas e quartas. E atualmente segundas, quartas e sextas. Eu pergunto, Cris, porque... todo mundo me pergunta isso. Para vocês terem uma ideia e assim, nenhum desapreço à forma como a Jovem Pan faz jornalismo, porque é uma emissora que está 24 horas no ar, é uma estrutura gigantesca, muitos profissionais e tal. O Jornal da Manhã, ele entra no ar às 6 da manhã e ele fica até às 10. É um jornal de 4 horas de duração. Com uma equipe que entrou para trabalhar 1 hora da manhã, 1h30, 2 horas, 3 horas, por aí tem gente chegando, né? E os comentaristas entram da segunda hora em diante. Nós nos conectamos 15 para 7 da manhã para estarmos no ar, efetivamente, para o público, telespectador, ouvinte, às 7. Das 7 às 10 a gente fica no ar. Mas a gente não tem noção do que vai acontecer ao longo daquelas 3 horas, até porque o jornalismo é dinâmico, né? Sim. Repórteres vão entrando ao vivo e a gente fica sabendo das notícias no ar. É uma dúvida, porque, que nem eu conheço muito político. A gente recebe uma pré-pauta, só para finalizar, desculpa te cortar. A gente recebe uma pré-pauta ali naquele horário que a gente se conecta, 15 para 7 da manhã. Na verdade, o editor-chefe manda mais cedo, mas a gente está dormindo, ele já está trabalhando. E a gente tem uma noção dos tópicos que vão ser discutidos ao longo das 3 horas de jornal. Mas aquilo é mutável, né? As coisas vão acontecendo e vão mudando. E tem as entrevistas. A gente sempre sabe antes, de antemão, quem a gente vai entrevistar. Mas não que a gente consiga se preparar muito para aquela entrevista. Eu gosto de fazer uma pesquisinha básica, se é alguém que eu não conheço, mas é ali o jornal no ar, entrou uma matéria de esporte, eu estou aqui no outro computador tentando saber quem é aquele pesquisador que vai ser entrevistado ali dali 15 minutos para eu saber mais ou menos a carreira dele e o que perguntar. Eu falo porque dentro do Congresso, o próprio político, eles combinam de chegar lá no púlpito e realmente quebrar o pau, um atacando o outro. Por quê? Porque assim ele ganha com... Aí gravam, né?
Aí ele ganha moral com o público dele, o outro ganha moral com o público dele. Mas quando sai, almoça junto, tudo. Eu tenho orgulho nesse aspecto de dizer que isso não se infiltrou no jornalismo ainda. Espero que não se infiltre. E graças a Deus, do que eu acompanho de política, está mudando na política também. Até um tempo atrás era realmente tudo muito combinado para enganar o público. Aquilo que acontecia na tribuna, especialmente depois que começou, né, TV Câmara, TV Senado, inclusive nas cortes superiores de justiça, quando começaram a transmitir, também tem coisas ensaiadas. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas em relação àquela discussão entre os ministros Barroso e Gilmar Mendes, que a gente adotou, né, aquela fala maravilhosa das pitadas de psicopatia, mas hoje em dia tenho dúvida se não foi só teatro. Bom, Cristina, você tem 32 anos de carreira, foi 26 anos repórter, passou pela Rede Globo, teve grandes prêmios aí, né? Prêmio ESSO, prêmio Tim Lopes, né? Isso, o prêmio ESSO não foi diretamente a mim, mas eu já explico. Né? Foi da sua equipe que você participou. Isso. De jornalismo, trabalhou com jornalismo investigativo. E você acompanhou várias fases do jornalismo, desde o tempo ainda onde ser de direita era praticamente um pecado dentro da comunicação. Nem se falava, nem direita e esquerda. Não tinha esse debate. Eu peguei o jornalismo com máquina de escrever ainda. Então. Antes da internet no Brasil, telefone celular, então nem se fala. Exato. E eu quero fazer esse gancho, Falo com na verdade. Orgulho, entrego com orgulho minha idade aqui, que foi uma escola mesmo que eu fiz. Né? Na parte prática, ter passado por tudo isso, toda a evolução tecnológica, ver o que aconteceu, tudo que surgiu, no que se transformou a comunicação, é um orgulho mesmo ter vivido tudo isso. Com certeza. Eu falo isso, na verdade, para puxar uma situação até os dias de hoje. Hoje a Jovem Pan se destaca como uma grande emissora de comunicação que dá espaço para a direita, apesar de não se posicionar à direita, de tentar talvez fazer... Eu acredito que é a única hoje que se posiciona no jornalismo de verdade, dando espaço para os dois lados, né? A única grande emissora. E depois nós temos a Gazeta do Povo, que surgiu como um veículo regional aqui no Paraná, acabou crescendo, entrando no mundo digital e hoje se destaca no Brasil também com alguns dos melhores jornalistas do Brasil, com certeza, inclusive com você dentro dessa equipe, né? A Gazeta do Povo ainda não tem como que eu posso dizer assim, o número de veículos, porque a Jovem Pan é rádio, é TV, é internet, é veículo, né, portal, tudo mais. Mas a Gazeta do Povo tem feito esse trabalho de defesa do conservadorismo há muito mais tempo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história também. Sim, eu conto com orgulho também, porque eu participei dos meus 32 anos de jornalismo, eu conheço a fundo o grupo de comunicação ao qual pertence a Gazeta do Povo. E essa é a grande diferença. A Gazeta do Povo era um jornal impresso, está com 103 anos, é mais antiga do que a Folha de São Paulo, né? Outros grandes jornais que estão aí também, acho que alguns nem completaram 100 anos ainda, a Gazeta do Povo existe há 103 anos. Então, é uma história. É óbvio que é uma história que o Paraná conhece muito bem, acompanhou de perto muito bem, viu evoluir, viu crescer gerações e gerações de paranaenses, né? Se você pegar os nossos pais, os nossos avós já liam Gazeta do Povo. E é uma empresa familiar, né? Que ela vem de uma empresa familiar e que está na mão da mesma família há décadas, né? Eu conheci, tendo como diretor o Dr. Francisco da Cunha Pereira, que era um advogado já falecido, e atualmente ela está nas mãos dos filhos dele. O Dr. Guilherme Cunha Pereira, filho, que é o filho dele, advogado com mestrado e doutorado em Direito da Comunicação. Então, ele entende muito de comunicação também por ter estudado, não só por ter vivido isso desde criança nas empresas do pai. E a Ana Amélia, irmã dele, que é jornalista. Eu fui gerente de comunicação e marketing da Fundação Getúlio Vargas e eu conheci na época a Ana Amélia e conheci algumas pessoas do jornalismo ali. Na época eu cheguei a participar de algumas reuniões dando algumas sugestões em relação a essa migração para o digital. Isso, essa história que eu queria contar. Essa que é a história que eu quero entrar. Então, um jornal extremamente consolidado e que ele sempre foi, se você pegar, quem for estudar a história da Gazeta do Povo, pegar lá na biblioteca pública os exemplares impressos de 1900 e bolinha, né, como diz o ditado, vai entender que a Gazeta do Povo sempre foi conservadora. E o que eu acho muito nobre da parte da Gazeta do Povo, e não estou falando aqui como colunista atual da Gazeta que eu sou, eu estou falando como leitora mesmo de décadas, é que a Gazeta do Povo sempre assumiu publicamente que convicções ela defendia. No passado, ela assumia isso através das bandeiras que ela encampava.
que eram sempre muito voltadas para o desenvolvimento do Paraná. Eles tinham como slogan, e esse era um slogan que as outras empresas do grupo RPC, onde eu trabalhei, que são as emissoras de televisão, mas também o Instituto RPC, agora o Jornal Tribuna do Paraná, as rádios que também fazem parte do grupo, sempre encamparam que é o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente. Então, a Gazeta sempre encampou isso. E como é que eles pregavam esse desenvolvimento? Privatizações, liberdade econômica, empreendedorismo, livre iniciativa, meritocracia, são valores conservadores, liberais. Né? Naquela época não se falava se era direita ou esquerda que defendia isso, mas a esquerda é contra esses valores. A esquerda não acha que as pessoas têm que ascender pelo mérito ou pela capacidade empreendedora. Ela quer que o Estado seja dono de tudo, e tudo bem, respeito quem pensa que essa é a fórmula para o sucesso de um país, de uma sociedade. Eu só não vejo por aí, porque eu não vi nenhuma sociedade evoluir através desse tipo de iniciativa. Na teoria é lindo. Gazeta sempre fez campanha por privatizações de empresas, por redução do número de estatais, redução no tamanho do Estado mínimo e tudo isso. O que aconteceu em 2017, quando a Gazeta, de uma forma extremamente pioneira, arrojada, corajosa, foi o primeiro jornal do país a fazer a transição 100% para o digital? Ah, mas não sei que jornal já tinha site. Não, tinha o site em paralelo com o jornal impresso. A Gazeta olhou para trás, viu sua história, olhou para frente, viu o futuro e disse: nós vamos fazer a transição para o digital agora, vamos parar de gastar papel, de ficar com essas máquinas rodando a noite inteira, fazendo barulho aqui para a vizinhança, gerando, né, um passivo trabalhista, inclusive, e tal. Vamos, essa dificuldade de ultrapassar divisas, de ultrapassar fronteiras por causa da distribuição, da questão de logística mesmo, e vamos nos preparar para o futuro. Fizeram um investimento gigantesco, que está sendo pago até hoje, não foi pago ainda, para ter toda a estrutura digital. Vocês aqui sabem muito bem o que é isso, né? O que é você investir numa nova tecnologia e ter que treinar pessoal. Muitos foram embora da Gazeta nesse processo porque não se adaptaram, muitos ficaram, muitos leitores foram embora porque não se adaptaram e agora estão voltando aos poucos, porque o mundo é digital hoje. Mas em 2017 abandonou o impresso, foi para o digital. Naquele momento decidiu o quê? Já que o digital está ali para sempre, você não depende de ir na biblioteca pública pedir um exemplar de 1919 para ver o que a Gazeta publicou lá na primeira edição. Então vamos deixar claro para o nosso leitor o que nós defendemos. E a Gazeta publicou suas convicções. Você não precisa ser leitor ou assinante para ter acesso. Digita lá no Google Gazeta do Povo, convicções, está tudo lá. O que a Gazeta defende. Isso na parte editorial. Mas é óbvio que quem é contratado para trabalhar na Gazeta, e agora estou falando de jornalista ou de profissional de TI, qualquer um que é contratado lê aquelas convicções, vai concordar com algumas, discordar de outras e tal, mas sabe que ele está entrando para trabalhar numa empresa que defende aquilo. Então, a gente tem uma honestidade no trabalho, especialmente no jornalismo ali, que você não encontra em outras empresas. Porque os profissionais não precisam ser de esquerda ou de direita, e nós temos jornalistas de esquerda e de direita na redação. E os isentões também, né? Como toda a sociedade, nós somos divididos ali, falo nós como time, né? Mas as convicções estão lá. E isso norteia a linha editorial. Então, os editoriais da Gazeta vão estar sempre ali. Às vezes eu não concordo com alguns deles, às vezes nosso público-alvo, que é eminentemente conservador e de direita, não concorda com algumas coisas que saem no editorial da Gazeta. Mas é a visão dos donos, com base nas convicções já colocadas de forma transparente para o leitor. E aquilo orienta a pauta. Então, você nunca vai ver a Gazeta do Povo aplaudindo que na Colômbia ou na Argentina aprovaram o direito ao aborto até o 6º mês de gestação. O bebê já formado, com condições de sobreviver fora do útero da mãe, jamais vai ser aprovado. A Gazeta do Povo, pelo contrário, defende a vida desde a concepção, e isso norteia as pautas. Todas as entidades, as associações que defendem a vida vão ser ouvidas pela Gazeta. Os abortistas vão ser ouvidos numa condição de estamos praticando um jornalismo isento, vamos dar voz para o outro lado, mas na parte de opinião não tem espaço. Então, isso que eu acho muito nobre na Gazeta. E diferencia demais da cobertura jornalística que os outros fazem também. Tem a Revista Oeste hoje, que é um veículo que surgiu agora, na pandemia, bem recente, um veículo já nascido na era digital, mas que segue também essa linha editorial, que eu acho muito nobre. A Jovem Pan era uma rádio conhecidíssima de música, que virou jornalismo, e todo mundo conhece, acompanhou a migração, e que agora é TV também. Então, é uma mídia completamente diferente. Se juntasse todas as mídias do grupo, do GRPcom, do Grupo Paranaense de Comunicação, ao qual a Gazeta
faz parte, do qual a Gazeta faz parte, se juntasse todos numa única empresa, seria um veículo equivalente à Jovem Pan. Que a Gazeta do Povo faz parte de um grupo que tem instituto, voltado mais para a sociedade civil organizada, que tem rádios, a Jovem Pan é rádio também, que tem site, o G1 da RPC, é vinculado ao Grupo Paranaense de Comunicação, embora tenha... E aí as emissoras de TV, as pessoas confundem muito, né? Desculpe me alongar, mas acho que é importante diferenciar isso, especialmente para o público aqui do Paraná, mas também porque hoje a Gazeta é lida por gente do Brasil inteiro, tem mais assinantes em São Paulo do que no Paraná, tem brasileiros pelo exterior que assinam a Gazeta, estrangeiros de Portugal, por exemplo, de Angola, Moçambique, que falam a língua portuguesa, que assinam a Gazeta e se interessam pelo Brasil e assinam a Gazeta. Então, é importante saber que o grupo do qual a Gazeta do Povo faz parte tem 8 emissoras de televisão que as emissoras de televisão, têm um contrato com a TV Globo. E por causa desse contrato, o jornalismo que elas reproduzem é o jornalismo da TV Globo. Não quer dizer que a Gazeta concorde com o que é vinculado lá e muito menos que a RPC concorde com o que a Gazeta, o trabalho da Gazeta faz. Os profissionais são outros, são outras redações, são empresas separadas. Acho bom diferenciar isso. Muito bom mesmo, porque as pessoas que estão acostumadas, principalmente aqui no Paraná, com a visão do grupo, né? A Gazeta do Povo sempre foi, no passado, meio que vinculada à ideia de pertencer à RPC. Né? E isso talvez nós, como leigos, como cidadãos comuns, não tenhamos essa percepção da separação das coisas. Né? Eu queria também a tua visão sobre o futuro do jornalismo, porque nós estamos vivendo, assim como o meu canal, né, se chama Mundo Polarizado, justamente por isso, em um mundo cada vez mais polarizado. Você acredita que pode ter uma convergência em algum momento, talvez uma pacificação, um meio termo nisso daí? Ou nós vamos ver cada vez mais essa divisão entre duas bolhas? Eu vou pegar Brasil, mas isso é um fenômeno mundial, tá? Então, sim, mundial. Vale aqui, vale para o resto do mundo. O que aconteceu com o jornalismo no Brasil, especificamente? A partir dos anos 2000, mais ou menos. Primeiro teve essa loucura que foi a entrada, e essa foi a primeira transformação, a entrada da comunicação digital. Então, num primeiro momento, o Olímpio abriu um canal, o Renato abriu um perfil na rede social e começou a falar, não eram jornalistas, mas começaram a dar suas opiniões e tal, e isso pulverizou de um jeito, e o jornalismo começou a ver, e isso eu acompanhei dentro ainda do jornalismo tradicional, na época eu trabalhava na televisão como repórter de TV, que eu fui durante 26 anos, as emissoras de TV, as emissoras de rádio e os jornais, que eram os antigos veículos de comunicação, começaram a ver como concorrentes. Então, eu vou atacar. Se você pegar até hoje, no Jornal Nacional da TV Globo, eles não citam Facebook, Instagram, WhatsApp. É uma mídia social, uma rede social. Todo mundo sabe qual é. Entrou lá o tweet do mundo. Eles não citam, o presidente da República foi no Twitter falando que é uma bobagem. É uma bobagem, são veículos independentes. É a mesma coisa que você não diz, a Folha de São Paulo noticiou isso. Um jornal de São Paulo noticiou isso. E é engraçado. Mas é a norma, sabe? Porque foi encarado como concorrente. Então teve esse primeiro choque entre os veículos tradicionais e aí eu acho que demorou um tempo para entenderem o que era essa concorrência, entre aspas, e para entenderem que não era uma concorrência, era uma nova forma de fazer e que também os veículos de imprensa tradicionais precisavam ter seu site, suas redes sociais, gravar vídeos, se divulgar nas novas mídias que estavam surgindo. Então, eles perderam um pouco o bonde da história naquele primeiro momento. Hoje em dia, acho que já está todo mundo junto nessa história das mídias digitais, né? E muitos migrando só para o digital por questões de preservação de meio ambiente, não precisa mais ficar gastando papel, se todo mundo tem aparelhos eletrônicos para acessar as informações ali e efetivamente acessa, né? E a outra coisa é a dinâmica das redes sociais, né? Isso até o Bonner fala muito, né? E às 8 da noite, quando a gente entra no ar, todo mundo já sabe as notícias do dia. Óbvio, a gente começa o café da manhã consumindo notícia e dali vai o resto do dia e compartilhando e comentando. Então, é outra forma. Por isso que eu digo que hoje em dia todo mundo é jornalista. E aí, para responder tua pergunta especificamente sobre para onde caminha o jornalismo. Entrou nessa polarização política porque, com a pulverização de ideias, com todo mundo sendo um pouco jornalista, começou a ter choque de ideias. E aí, claro que existe o meio do caminho, mas normalmente é para um lado ou para o outro. Então, polarização sempre existiu na cabeça das pessoas, sempre existiu na política, no jornalismo, em tudo quanto é lugar. É que agora a gente vê
A gente vive a polarização. E eu acho que nós, seres humanos, não é brasileiros, não é nada, é seres humanos, ainda não sabemos lidar com essas diferenças. A gente ainda leva muito para o pessoal, para o emocional. Eu vejo isso muito, por exemplo, nos debates, como o Renato puxou a história da Amanda Klein, né? Nós vemos lá os debates com o Diogo Schelp, com o Piperno, que daí já não é no caso da sua programação, mas agora... Já estou nessa programação. Você já vai estar nessa programação, né? A Cristina vai fazer parte também do 3 em 1. Já essa semana, a partir dessa semana 3 em 1, estou mudando do Jornal da Manhã para o 3 em 1. Exatamente. Então vai ter mais alguém lá para discutir o Piperno com as caretas engraçadas dele lá e os comentários absurdos. Então, o 3 em 1 eu gosto desse formato, porque eu acho importante o debate de ideias e eu acho importante a gente rir das diferenças. E tanto ele quanto nós que estamos do outro lado, às vezes fazemos algumas colocações que beiram o absurdo. E aí a gente precisa baixar a bola e foi muito pro meu lado pessoal, pra minha torcida pessoal. E eu vejo assim que quem tá com a razão, as pessoas acabam chegando às suas próprias conclusões, né? Você não precisa brigar pela razão, você apresenta os seus argumentos, ele apresenta os deles, as pessoas dentro das suas ideologias ou do seu modo de ver o mundo acabam chegando a uma conclusão e falando, pô, eu concordo muito mais com a Cristina. Eu me considerava de esquerda, mas de repente eu concordo muito mais com a Cristina do que com a Amanda Klein, né? Você começa a ver esse tipo de... E é isso que talvez seja uma evolução do jornalismo que a Jovem Pan está fazendo, de não ficar especificamente só na notícia, mas abrir para então, esqueci análise. De falar, a Gazeta também. A Gazeta Desculpe também. te interromper. A Gazeta, quando ela fez a migração para o digital, ela teve 2 grandes sacadas, na minha visão, como leitora. Primeiro foi publicar suas convicções, para deixar claro, nós somos um jornal que defende essas convicções e a gente não abre mão disso. Para nós, ser humano é ser humano, tem que todo mundo ser respeitado, então eles falam em dignidade da pessoa humana. Tem um capítulo das convicções que fala da dignidade da mulher também, porque a mulher ainda está... isso vem da geração das nossas mães, né? Mas ainda está, e isso demora mesmo gerações para ser assimilado pela sociedade, mas ainda está num processo de busca por algumas conquistas. Então a gente já vota, não é o que as nossas avós ou bisavós viveram, a gente já tem espaço na política, a gente já tem espaço em todas as profissões, mas a gente ainda quer ser igual aos homens, mas não se sujeita a servir ao exército de forma obrigatória. A gente ainda não se sujeita a se aposentar com a mesma idade dos homens. Então a mulher precisa evoluir essa discussão também, que é ser igual é igual 100%. Né? E aí vai você acredita realmente na igualdade? Assim, não, tipo, não. A mulher não. tem E é que por ser isso que eu digo, igual. evoluir se as feministas quiserem manter as feministas radicais, né? Não estou criticando aqui as mulheres que efetivamente sofrem agressões por parte dos homens, que a gente conhece, especificamente por ser mulher e mais frágil, que isso é da natureza mesmo do homem ou da mulher, e aí dizer que não precisa ainda ter esse debate, precisa. Mas aquele feminismo radical que quer igualdade 100%, mas se recusa a servir o exército e se aposentar depois, como faz com os homens, não. E não pergunta também se as mulheres querem essa igualdade 100%. Exato. A mulher quer ir para a política, mas ela quer ir meio a meio? Acho que não. Esse negócio de cota na política, né? Você acaba colocando uma pessoa que não quer estar lá. Não, e se é igualdade, então vamos dar 4 meses de licença paternidade. Vamos fazer... mas ele não amamenta. Tá, mas ele pode estar do lado te ajudando, não pode? Então é 4 meses de licença para todo mundo. Quem vai pagar isso? Os que estão trabalhando. Quando você voltar da licença maternidade, você vai trabalhar mais para pagar as que estão entrando em licença maternidade. E os que estão entrando em licença paternidade de 4 meses. Tudo bem? Não querem essa discussão, né? Então, isso que eu digo que a gente precisa evoluir. Em relação... Eu vou falando, vocês vão me cortando, tá? Bom, porque as ideias se misturam aqui na minha cabeça. Mas em relação especificamente à evolução do jornalismo, para finalizar aquela resposta que ficou pela metade, a gente precisa evoluir evoluir como seres humanos nessa aceitação do diferente. E aí me coloco no meio, a gente, todos nós, porque eu também me inflamo, me irrito com o diferente e às vezes extrapolo, né? É natural. Por motivos vários, mas porque eu não quero abrir mão das minhas convicções, mas preciso entender que o outro tem outras. Se ele acha que a família não é importante para a sociedade, não é a base da sociedade, eu preciso tentar entender por que ele pensa isso. Porque ele não teve uma família estruturada, talvez eu precise, como ser humano, ser um pouco mais altruísta e dar um apoio, ser mais empática, para usar a palavra que eles gostam, né? E dar um apoio moral ali e tal. Mas o jornalismo não pode jamais, jamais se desprender da busca pela verdade, do respeito ao público.
Então, isso está se perdendo e é muito preocupante. E está se perdendo para voltar, porque ali dos anos 2000, quando eu estava dizendo, além de toda essa transição para o digital e de encarar o digital como adversário e não como mais um canal, mais uma forma de eu me comunicar com o meu público, além disso, entrou o governo de esquerda no Brasil, escancarada. Não era aquela esquerda FHC, era a esquerda Lula. E houve todo o aparelhamento do Estado brasileiro, que a gente acompanhou muito bem. Então, nesse aparelhamento, não foram só as estatais que foram aparelhadas para desviar dinheiro para partido fazer seu projeto perpétuo de poder. As universidades também. E a parte mais grave, na minha visão, muito mais grave até do que corrupção, por incrível que pareça, é o aparelhamento das universidades. Então, se deu autonomia para as universidades, elas viraram vaticanos dentro do Brasil. Vaticanos. Ninguém pode mexer. E ali elas formaram todas as gerações de profissionais de todas as áreas que saíram a partir de 2000. Então, a gente tem o Ministério Público aparelhado, o Judiciário aparelhado, o jornalismo aparelhado, está tudo aparelhado. Por quê? Porque doutrinaram gerações e gerações. E é muito difícil sair dessa doutrinação. Não tem livro de autor conservador nas universidades públicas brasileiras. Não tem tese de mestrado e doutorado aprovada se for baseado em autor conservador. Sim. Então, é tudo muito complicado. A discussão fica sempre na bolha marxista ali, Paulo Freire. E por um lado, se você pega ali o marxismo hoje, que realmente ainda é pregado dentro de uma faculdade, ele, quer ou não, a esquerda fez o certo. Uhum. Porque que nem hoje nós temos um presidente, né? Tomamos o topo. Mas toda a base é completamente de esquerda. Você pega ONG, escola, faculdade. Então, realmente, temos lá em cima, mas a parte de baixo... A gente viu o que aconteceu na pandemia com a medicina e com a ciência. Sim, também. Então, é tudo dividido, é tudo polarizado. Mas por quê? Porque são médicos, são cientistas, são pesquisadores formados com aquela linha de eu tenho que... voltar para o jornalismo, para a gente não alargar muito a discussão aqui, não ser prolixo. Jornalismo. O Alexandre Garcia conta uma história que eu acho assim exemplar, e eu vou repetir aqui a história que ele viveu. Não é minha, mas se eu for participar de uma palestra numa universidade, vai ser igual. Ele foi convidado para uma palestra na Universidade de Brasília, universidade pública, para o curso de jornalismo. Não sei em que ano foi isso, já faz um tempo, mas ele conta muitas vezes isso em entrevistas. E me perdoem se vocês já estiverem ouvindo e eu estiver sendo repetitiva, mas eu acho exemplar. Em determinado momento, ele falou que o jornalismo jamais pode... Isso foi antes dessa polarização absurda que a gente está vivendo agora, mas que o jornalismo jamais pode se distanciar da busca pela verdade, do respeito ao público, do respeito ao fato, à notícia. Não tem como mudar o fato porque você queria que o fato tivesse sido diferente. Né? Você pode emitir uma opinião se você estiver no jornalismo de opinião, porque o jornalismo, a cobertura das notícias não pode ter nem adjetivação, que dirá opinião no meio. E isso está tudo misturado agora. Mas o que o professor interrompeu ele quando ele falava isso? E disse, aqui eu não ensino meus alunos a serem jornalistas. Eles são militantes. Caramba. Eles vão militar em prol de causas que eles defendam. Seja qual for, mas a gente sabe o que estava sendo colocado na cabeça daqueles jovens. E o Alexandre Garcia diz, mas eu virei para ele e falei assim, mas então a gente não está falando de jornalismo. Ativismo é uma coisa, jornalismo é outra. Então, vai para uma ONG. Tudo bem as ONGs serem como são. Elas são abertas para defender causas, são apoiadas e financiadas por pessoas que acreditam naquela causa. E ok, e aí vai ter as ONGs de um lado, as ONGs de outro, vão travar uma briga particular lá no universo delas. Agora, você não pode, numa faculdade de jornalismo, onde a gente jura defender a verdade em respeito ao público, para o bem maior da sociedade... esquecer essa premissa e dizer, eu juro ser ativista, defender as minhas causas e militar em prol delas. Não é para isso que é feito o jornalismo. Então, o jornalismo precisa se reencontrar no seu propósito original. E eu acho que uma hora a gente vai... Espero, né? Que uma hora a gente reencontre esse caminho. A gente, todo mundo está fazendo jornalismo. Seja você no YouTube, porque você faz jornalismo também. Sim. Ainda que seja um jornalismo de opinião, você vai opinar em cima de fatos. E você não pode omitir fatos porque eles, de alguma forma, vão de encontro à sua opinião. Você precisa trazer os fatos para o debate, e aí está o motivo dos meus arranca-rabo, para usar uma expressão popular, com um e outro comentarista ali, porque eles trazem apenas uma parte dos fatos e querem analisar. Aí eu ouço aquela análise e digo, olhando os fatos desse jeito, só esses fatos que você trouxe, parece lógico o teu raciocínio. Só que tem isso que tem que ser trazido para o debate. Isso aconteceu. Vou pegar um exemplo recente, para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Estão criticando arduamente, não é assim... você, os que estão olhando o debate de fora,
órgãos públicos, banqueiros, professores de universidade pública, empresários e ministros dos tribunais superiores criticando o presidente da República porque ele se reuniu com embaixadores. Mas a Constituição diz que é prerrogativa legal exclusiva do presidente da República e do ministro das Relações Exteriores se reunir com representantes de outros governos. Aí vem, mas ele se reuniu num momento para falar mal de urna eletrônica, essa cortina de fumaça que jogam no debate. O Barroso vai para fora do país e fala mal do nosso... Aí é que eu trago, aí é que eu tenho meus arranca-rabo. Eu entendo essa tua posição se for analisar só esse fato aqui. Ficou feio para um presidente da República chamar ministros, embaixadores de outros países e falar mal do nosso sistema eleitoral, ou falar mal, entre aspas, explicar o que está acontecendo com o nosso sistema eleitoral. Mas antes disso, teve um outro fato que não pode estar fora da análise. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que, aliás, é uma jabuticaba brasileira, justiça eleitoral só existe no Brasil. Esse cara, vamos dar nome aos bois, Edson Fachin, no momento, chamou embaixadores para uma reunião em que ele falou mal de uma outra instituição pública, a Presidência da República. Sem ser prerrogativa. E aí a gente não vai trazer esse fato para análise? Exato. Para a gente dizer quem é antidemocrático, quem é democrático, ou se os dois são antidemocráticos, ou se os dois são democráticos? A gente não vai considerar que um presidente de um outro poder ali, ele não é um presidente do judiciário, mas ele é presidente de uma corte que pertence ao judiciário, de uma corte superior. Então, é um dos que respondem pelo Poder Judiciário. A gente vai ignorar que ele desrespeitou a Constituição? A gente não pode ir para a rua na nossa data máxima da pátria, que é o 7 de setembro, para pedir e exigir que ministros dos tribunais superiores que desrespeitam a Constituição sejam julgados pela instância apropriada, que é o Senado, para reclamar que o presidente do Senado não está se omitindo, não está levando a cabo os pedidos de impeachment que chegam lá, pelo menos para colocar em votação para os outros senadores opinarem, os senadores que são os nossos representantes do povo. A gente vai esquecer que a nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo? E que é o povo que está pedindo que isso seja feito, que seja respeitada a Constituição. Então, quando alguns fatos são deixados de lado na análise, para você só colocar o teu olhar sobre aquele fato específico, eu acho muito desonesto. Aí eu entro mesmo em discussão ali. Porque ela interrompe, tem que interromper, os fatos não estão sendo trazidos à tona. E você vê alguma esperança em relação principalmente às universidades? Eu também fui professor de pós-graduação, de MBAs, e eu entendo essa perseguição que tem contra pessoas de direita, conservadores. Já tive muito problema em palestras, principalmente no Nordeste, dando palestra no Rio Grande do Norte, Maranhão, de metade da turma levantar e sair, simplesmente porque eu falei algo que eles não concordavam ideologicamente, né? Eu já tive aqui em Curitiba, não vou citar as universidades que eu dei aula, mas turmas de MBA onde eu já chegava e colocava o meu posicionamento e já falava, quem não quer, quem não está a favor já pode levantar, eu já vou dar presença, não precisa ficar na sala. E metade da turma levantar e sair, simplesmente por uma questão ideológica. Mas a aula fluiu bem, né? A aula fluía, que é uma maravilha, porque daí a escória já tinha saído, né? Aqueles que iam ficar ali com certeza só para atrapalhar já tinham saído. E você percebe a falta de interesse realmente no conteúdo em si ou na discussão científica, como eles gostam de falar, né? Eles querem apenas a doutrinação ideológica. Mas você, entendendo hoje o Brasil hoje, que foi totalmente aparelhado nas universidades pelo pensamento ideológico de esquerda. O que vai ser o futuro, no caso, então, dos futuros jornalistas que já estão se formando, ou futuros advogados, ou futuros, né, professores aí que já estão se formando, que continuam sendo formados com essa visão? Vou usar uma frase do meu pai, que infelizmente não está mais aqui, mas também foi professor a vida inteira, muito dedicado ao ensino, foi diretor do Colégio Estadual do Paraná, que era muito conhecido, e uma pessoa muito sábia, acho que a pessoa mais sensata que eu já conheci, e inclusive era muito ligado com política já na época. Ele dizia o seguinte: a humanidade evolui lentamente, mas está sempre em evolução. Né? Eu acho que a gente está num processo, numa caminhada já. As universidades foram terrivelmente aparelhadas, mas não foram 100% aparelhadas, porque a sociedade não é assim. Se ficarem durante 50 anos... Vai na Rússia, vai em Cuba para ver se não tem dissidência, vai na Venezuela. Na Argentina atual, semana passada estava tendo manifestação de partidos de esquerda na rua com seus militantes contra o presidente de esquerda que eles elegeram. Em um mês, 3 trocas de ministro da Economia. Claro que está todo mundo insatisfeito.
Então, não é 100% a favor de um lado nem de outro, nunca vai ser. O que acontece nas universidades especificamente? Aliás, eu acho muito lindo o movimento que está acontecendo, e aí a gente precisa reconhecer que foi em função da ascensão da direita, do presidente Bolsonaro, das discussões de outras pautas, outros valores, as pessoas tendo que se enquadrar em determinadas definições, sou conservador, sou liberal, sou isentão. Acho que isso ainda causa muita confusão, né? Causa confusão, mas as pessoas foram tendo que se definir, até porque na conversa de família, na conversa de mesa, no churrasco de fim de semana, começaram a entrar as discussões políticas. Isso é ruim, a parte da polarização, mas é saudável. As pessoas estão mais engajadas, entendendo que políticos somos todos nós. E quem não está deixando os outros fazerem conforme suas convicções, né? E vai afetar a nossa vida também. Mas nas universidades, assim como no Ministério Público, assim como na Ordem dos Advogados, em todos os lugares surgiram as dissidências. Então, agora a gente tem a OACB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. A gente tem o MP Pró Liberdade, que são os promotores de justiça e procuradores. Não vou dizer que são de direita, mas que não concordam com a tirania do judiciário. No próprio judiciário já tem... Estava assistindo semana passada com atraso, porque eu tirei férias em julho e perdi a audiência pública que o senador Girão convocou lá no Senado para discutir a questão do sistema eleitoral brasileiro. E convocou os ministros, isso foi divulgado porque ele convocou os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso para irem lá falar, como o último presidente do TSE, acho que convidou o Fachin também como atual presidente, mas o Barroso, que foi o ex-presidente do TSE, e o Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE no período das eleições, ele chamou os dois. E também por conta do que eles têm feito no STF e do que eles têm falado no exterior, nesses eventos que eles vão para essas bolhas progressistas e tal, extrapolando as funções de juiz do Supremo, e eles não foram. Mas lá tinha juiz federal pedindo a CPI da Lava Toga. Juiz federal dizendo não é mais possível que o judiciário caminhe com essa insegurança jurídica que se instaurou no país por causa do ativismo político de ministros do STF. São poucos que têm coragem de falar nesses termos. Quem não assistiu essa audiência pública, procura lá, audiência na TV Senado, né? No YouTube da TV Senado, mas audiência pública, eu não sei se está como audiência pública, urnas eletrônicas, mas colocar audiência pública Alexandre de Moraes vai achar. Eu cheguei a publicar 4 horas, foram 4 horas de audiência pública. Eu sou meio louca por vídeo, né? Eu coloco em velocidade 1.5 e vou embora, assisto 4 horas mas eu assisti num fim de semana, né? Faço essas coisas, às vezes na minha folga, de assistir coisas que estão atrasadas e eu precisava ver o que tinha sido dito. Lá tinham os advogados da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, tinha esse juiz federal falando lá, tinha outros juristas, Ives Gandra Martins, tinha outros juristas, Djalma Pires, tinha outros juristas famosos, conhecidos, os mais respeitados do Brasil, colocando seus posicionamentos. Então já existe essas dissidências. E dentro das universidades, especificamente, para voltar ao tema, estou falando que eu divago, né? Para voltar ao tema, dentro das universidades, e eu já entrevistei, existem 2 movimentos de advogados, de professores conservadores nas universidades brasileiras, e unem gente de todas as universidades do país, de tudo quanto é estado, Nordeste, Norte, tudo. Um deles é sediado no Rio Grande do Sul, a presidência desse movimento, e o outro aqui em Londrina, no Paraná, que é um professor que inclusive escreveu um livro brilhante sobre totalitarismo nas universidades brasileiras, descrevendo como que as teses de mestrado e doutorado com propostas de estudo de autores conservadores sequer são aceitas pelas bancas, que dirá que os estudos são feitos e publicados. Esses professores, em função da movimentação, eles estão questionando coisas que acontecem nas universidades, a militância dentro de sala de aula, a doutrinação e mais. Eles estão conseguindo colocar nas bibliotecas autores conservadores. Então, começa a ter um respiro de ares de mudança. É claro que vai depender de mudanças de reitores, já tem alguns, de mudança de mentalidade dos coordenadores de curso, de currículos de curso, mas é um processo. Aí eu volto para a frase do meu pai. A humanidade está sempre em evolução, ainda que lentamente. E é preciso realmente, né? Porque que nem hoje é movimento de professor, é movimento de jurista, e se não há isso...
E o aparelhamento ainda é muito forte, né? Nós estamos vendo uma bola de neve conservadora, na verdade. Conservadora não, né? Como você falou. Inclusive, isso é um ponto que eu acho que a gente até pode encerrar falando sobre isso. Eu tenho perguntado para várias pessoas que têm passado aqui pelo nosso podcast sobre as diferenças e a evolução também da direita no Brasil. Porque como nós falamos aqui, como você bem falou, a direita não é só conservadora. Existe a direita liberal, existe a centro-direita, existem pessoas que... A radical, a gente tem que, né, existe sim. Eu conheço grupos aí de pessoas de direita com os quais eu não compartilho as mesmas opiniões, eu não gosto. A esquerda é assim também. A diferença é que a esquerda é muito unida. Sim. Na hora que eles precisam, eles se unem. Determinada pauta vai ser votada no Congresso, vamos levar a gente vestida de índio lá pra frente da Câmara, vamos fazer um movimento grande, vamos todo mundo, e aí fazem aquele barulhão, mas às vezes é meia dúzia de gato pingado. Eu tava falando pra Cristina ali no começo, que eu venho do ativismo, né, de rua. Então, realmente, cara, tem gente da tal extrema-direita que realmente existe, que não dá você... E vamos pegar o ativismo de rua, que no Brasil surgiu em 2013 com aquelas manifestações de junho e tudo mais, né? E eu tava na cobertura de rua ainda, eu era repórter de rua, acompanhei muito de perto aquilo tudo, até o que aconteceu dali em diante é que me fez desistir do jornalismo de televisão. Já comecei a perceber um viés, não queria mais caminhar para onde o jornalismo estava caminhando. Vamos pegar aqui em Curitiba, a maior manifestação que teve já anos depois, movimento pelo impeachment da Dilma. Lembro. 200 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Os 10 quarteirões do calçadão da Rua 15 lotados e a Avenida Marechal Deodoro, que é paralela, para quem não conhece Curitiba, é paralela, a Rua 15 também lotada. Polícia Militar calculou em 200 mil pessoas. E o jornalismo, e aí meia culpa, porque eu fazia parte disso, infelizmente estava na cobertura, fui xingada muito naquela cobertura, sem ter falado isso, mas o jornalismo mostrando... Época, né? Era da Globo, era da RPC, época, né? Da afiliada da Globo aqui em Curitiba. E aí, como a TV Globo mostrando pelo Brasil inteiro, e aqui em Curitiba também teve isso nos jornais locais, 200 mil pessoas no centro de Curitiba pedindo impeachment da presidente Dilma, mas uma parte pedia intervenção militar, não era uma parte, eram dois. Tem dois três aqui em Curitiba. 2 em 200 mil é alguém que você ignora, ou se você quer dar... daí eu discutia muito isso na redação, agora estou trazendo informações de bastidores aqui. Que na verdade... Mas eu tinha brigas homéricas na redação com colegas de redação que diziam, mas é grave, a gente não pode deixar isso passar sem noticiar, a população precisa estar atenta. Eu falei, concordo, não queremos intervenção militar naqueles moldes que a gente associa a exageros do regime militar e tudo mais, mas a gente precisa ser honesto na cobertura, a gente precisa dizer que são 200 mil pessoas e que duas carregaram. E mais honesto ainda, calcula isso em percentual. É 0,00 quanto? Porque o cidadão que está assistindo precisa entender que só está sendo mostrado porque, infelizmente, ainda tem gente que pensa assim, de forma radical. Que quer pegar em armas, que aliás quem pegava em armas no passado era a esquerda. Para você ter ideia, Cristina, teve uma manifestação, não 7 de setembro, esse 7 de setembro emblemático, eu estava na Paulista, mas logo em seguida teve uma manifestação, quando começou a tal intervenção militar, quero intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Eu estava organizando uma manifestação em Brasília, levei uns ônibus daqui para lá e conversando com o próprio, GSI, eles chamaram a gente e falaram, precisamos fazer tal coisa, retira tudo que você vê de faixa de escrito intervenção militar. Porque há uma semana antes, a Rede Globo noticiou no Fantástico, passando no Fantástico que... 7 de setembro de 2021, exato. Isso. Teve jornalista, e eu falo mesmo, jornalista da CBN de São Paulo, nem lembro o nome dela, mas também não vem ao caso, noticiando em programa que o pessoal de esquerda tome cuidado, nem saiam na rua, porque os de direita vão estar armados, atirando. A ordem é atirar contra quem pensa diferente. Então, se você, por acaso, precisar sair para comprar pão, vista verde e amarelo para pelo menos... uma insanidade. Isso é irresponsabilidade. Né? Seja jornalista, seja quem for, espalhando uma fake news desse tamanho. Ela está na TV, né? E eles estão fazendo isso novamente agora para o 7 de setembro de 2022. Sim, né? Infelizmente, né? A gente vê chamando de manifestação golpista e tal. Sim. O que cabe aos pacíficos que legitimamente querem ir para a rua, seja para manifestar seu amor à pátria, para homenagear os 200 anos, né? Nosso bicentenário da independência, uma data importantíssima, nesse ano de 2022 especificamente, ou para exigir o que já foi
foi exigido no 7 de setembro de 2021, respeito à Constituição, que os ministros do STF que não respeitam a Constituição sejam julgados, o verbo é esse, julgados pelo Senado, porque o Senado é a instância, né, o peso e contrapeso ali do judiciário. Então, sejam julgados, que os processos de impeachment sejam levados a cabo, que o senhor Rodrigo Pacheco não fique jogando tudo para a gaveta, fingindo que não existem. Então, isso precisa ser colocado e deve ser colocado de forma pacífica, obviamente. Eu estava na Paulista no 7 de setembro do ano passado e eu atravessei ali porque eu estava no Pingos nos Is ao vivo naquele dia, participando no estúdio lá. Então, eu atravessei acho que uns 6 ou 7 quarteirões da Paulista, do ponto onde eu consegui chegar de metrô até o estúdio da Jovem Pan. E eu não vi uma única briga, já estava meio que se desfazendo naquele horário, fim de tarde. No ano passado eu peguei a Paulista, cara, eu te juro, era impossível andar lá dentro. Mas eu estive em manifestação pelo impeachment da ex-presidente Dilma na Paulista, em que estava mais cheio ainda. Então, 2015, essa coisa de estava fechado ou não estava fechado, em 2015 eu estava. É muito relativo. O importante é que as pessoas foram para a rua de forma pacífica e tal, ao contrário de outras manifestações muito pequenas da esquerda, sempre com vandalismo. Sim. Né? E com vandalismo não é nem só contra o capitalismo malvadão, atirar contra a agência bancária ou universidade particular, é contra policiais, atirar pedra em policiais que estão ali trabalhando para defender todo mundo, seja de esquerda ou de direita. Tem um comandante aqui, que é PM, não vou dizer o nome, mas eu converso com ele e ele me fala, Gasparim, você não tem noção o que é ter uma manifestação da esquerda e eu tenho que pedir para os meus soldados ficarem ali e eles têm que ficar aguentando no ouvido deles, eu quero o fim da polícia militar, xingamento. Então, realmente, cara, e é uma profissão um humano, de extrema abnegação, né? Eles ganham pouco, ainda que alguns estados tenham recuperado o nível salarial, mas, de um modo geral, eles ganham pouco, eles sacrificam a vida deles, a vida dos familiares. Eles, normalmente, por questões financeiras, moram próximos a criminosos. Então, eles ficam mais vulneráveis ainda por causa disso. E ainda são atacados por uma parte da população que vem com esses discursos esquerdistas, com os quais a gente não pode concordar. Né? Como diz o Constantino. Especialmente, né? Os que estão lá pagando seu segurança particular com seu carro blindado e querendo o fim da polícia. iPhone, os comunistas de iPhone. Bom, Cristina, nós estamos aqui já no nosso final do nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação. Nosso papo foi sensacional. Assim como o Gasparim lembrou no início aqui, eu sou um grande fã do seu trabalho. Estava muito ansioso. Provavelmente foi o bate-papo que eu estava mais ansioso para participar. Foi esse daqui, né? E eu queria encerrar aqui dando alguns presentes para você. Esse aqui foi mandado pelo nosso patrocinador lá do Mundo Polarizado, do outro canal, que é o Senhor Raiz, né? É uma marca aqui do Paraná e que está fazendo bastante sucesso aí no Brasil todo. Maravilha, então, recebo com prazer vir ser entrevistada e receber presente ainda. Muito obrigada. Eu ganhei um também, se eu te contar, é a coisa mais linda. É sensacional. E também o presidente Bolsonaro já recebeu também, o Eduardo Bolsonaro, o Girão. Então eles estão presenteando aí grandes nomes aí da direita brasileira também, porque é uma marca que tem tudo a ver. Você vai ver até o nome, né? Senhor Raiz. E eu, como faço jornalismo raiz e defendo jornalismo raiz, já vou pegar carona aqui nesse nome. E aqui eu quero te presentear também com os meus livros, né? 2 deles, né? Que eu tenho outros, mas que é o Manual de Consultoria em Marketing Digital e o Planejamento Estratégico de Marketing Digital. Maravilha, todos precisamos de marketing digital atualmente. Estamos todos nas redes sociais e trabalhando aí nos canais de mídia digital. Muito obrigada, agradeço mesmo. Gasparim. Bom, Cris, é um prazer imenso tê-la aqui, já falei desde o começo. O cara, para mim, eu que acompanho sempre pela TV, então sabemos da importância que é, tá? Então, não se aposente, por favor, mantenha, porque o Brasil precisa sim, eu tinha essa intenção de aposentar quando eu saí do... Aposentar entre aspas, né? Porque a gente não vai se aposentar. Não faça, tendo saúde para trabalhar mais. Mas quando eu saí da televisão, porque eu amo jornalismo, e foi uma história pensada durante anos, não saía assim da noite para o dia, durante uns 3, 4 anos eu amadureci essa ideia e decidi efetivamente sair da televisão. E na época era para não voltar mais. Eu comecei a estudar marketing digital e disse, vou trabalhar por conta própria, em mídias. Comecei a ajudar minha irmã, que é artesã e que, enfim, vende cursos online desde a época do Orkut, estava precisando de uma atualizada e tudo mais. E aí a Gazeta me chamou para um projeto maravilhoso que foi implantar os vídeos, a editoria de vídeos na Gazeta. Depois é que eu fui convidada para ser colunista, mas primeiro eu fiz um outro trabalho lá dentro. Então, enfim, não vou me aposentar. É isso. Então, realmente, a direita precisa muito, precisamos realmente ter notícia que passa credibilidade, que confiamos
E é isso, o Brasil precisa de você, assim como a Jovem Pan está fazendo um grande trabalho. Eu agradeço muito também que temos a Gazeta do Povo aqui do Paraná, é sensacional. Obrigado a todos que acompanhou. Então, A Direita Podcast, siga aí, vai passar também no canal do grande Mundo Polarizado, do Olímpio. Então, é isso, Olímpio. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação. Não esqueçam de curtir o vídeo agora mesmo, compartilhar com todos os seus contatos. Isso é muito importante para a gente poder levar mais informações de qualidade para todos os brasileiros. Um abraço e até os próximos episódios.